Carla, para ser colaborador tem que ser réu no processo, porque a gente tem parte da premissa que a lei de organização criminosa, que traz o Instituto da Colaboração Premiada, ela já prevê essa colaboração para que um réu num processo criminal ele possa ser beneficiado ou com uma redução de pena, ou com um regime prisional mais brando, enfim, algo que se ele não colaborasse, ele não seria beneficiado. Então, a exemplo do caso do Marielle, uma colaboração muito dura, né, Bruno? Porque ele colaborou, os réus colaboraram lá com a condição de ficar só até 40 anos preso, que é o que a lei já determina. Mas, enfim, no caso do Vinícius, a gente tem o colaborador, para que essa colaboração seja válida, para que ela de fato interesse ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e aqui no caso concreto, no nosso caso aqui, o caso Britsbach, a gente tem uma negociação feita diretamente com o GAECO, ou seja, com o representante ministerial. O Ministério Público negocia diretamente. E o advogado, é claro que ele participa. Então, assim, não é uma relação unilateral. Há, sim, a participação do advogado. Tanto é que, no caso do Vinícius, o advogado ele renuncia o processo, segundo, né, as entrevistas que ele vem dando essa semana. Por que ele saiu do caso e outra defesa assumiu? Ele fala, eu saí do caso porque eu não concordava com essa colaboração premiada. Então, quando ele fez, no final de 2023, a colaboração, é quando o advogado sai, não concordo, você vai confessar? Estou fora, saio do caso, e passa a outra defesa assumir o caso do Vinícius. Aí, esse advogado que entra no caso, ele acompanha esse acordo de colaboração premiada. Para que essa colaboração seja válida, ele tem que indicar réus, coautores, os corréus, ele tem que indicar provas que possam ajudar a investigação a encontrar outras pessoas, a encontrar outras provas, outros elementos que possam, de fato, contribuir com a investigação. Então, não basta eu fazer, eu quero colaborar e apontar o dedo para alguém. Eu tenho que apontar o dedo para alguém e trazer os elementos que comprovam que aquela pessoa está também envolvida naquele crime. Mas, Alessandra, isso aí a gente está falando da colaboração do Vinícius. Isso. Eu estou falando de um colaborador que aparece no processo e ele vai colocar o Vinícius como o mandante e o Davi como intermediário. Aí o Noé, ele é o executor. Esta pessoa, esta figura, esta entidade, que não se sabe o nome, que está de forma sigilosa no processo do Anselmo, do Cara Preta, é que ninguém sabe quem é. Então, o que a defesa alega, de um lado, é como é que eu consigo defender, né? Cadê as provas? Aonde estão as provas e quem é esta pessoa, até para saber se ele não tem nenhuma ligação com A, com B, com C, porque ele não é uma testemunha protegida, ele é um colaborador. Sim. Então, nesse caso, Carla, o advogado, ele pode não ter acesso à qualificação daquele indivíduo, porque ela é protegida. Então, dentro do acordo de colaboração, a identidade dela é protegida. Ela pode dependendo do caso, pelo programa de proteção à testemunha, que também é aplicado, Provita, nesses casos de colaboração, porque, de fato, apesar de ser réu, também é uma testemunha. Então, ela muda de nome, ela nasce de novo, ela não pode ter contato com os familiares. Tem uma série de requisitos que tem que preencher para ser colaborador. No caso desse primeiro colaborador, tá? Então, é feito dentro do cartório um procedimento, é como se fosse um apenso, um procedimento em apartado, que os advogados não têm acesso só à qualificação, mas ao teor do que aquela pessoa declarou, e isso o advogado tem acesso, sim. Só não tem acesso quem é essa pessoa. Esse colaborador que fala sobre o possível envolvimento do Britsbach e do Davi com um homicídio.
me parece que ele deu a motivação, eu acho que existe, ele provavelmente investiu em criptomoeda, o alto e baixo da criptomoeda no mercado é muito intenso, talvez ele não tivesse dinheiro na hora que o cara preta pediu para sacar. Eu acho que essa tensão parece claro que existiu, né? Essa questão do dinheiro ter sido investido, dele não ter dinheiro no momento que ele foi sacado. A minha dúvida é se ele teria o perfil de alguém que iria comprar essa briga e mandar matar alguém do PCC, uma pessoa que transitava num outro meio, aparentemente, cresceu na Zona Leste, é formado em engenharia civil, tem um perfil de relação com investimentos imobiliários, entra e passa a lavar dinheiro, realmente ele compra esse risco, né? Talvez seduzido pelos lucros, se relaciona e tal, mas a minha dúvida é se ele compraria essa briga, porque é uma briga muito pesada, né? Uhum. Essa é uma dúvida. E a minha segunda dúvida é em decorrência das mortes que passam a acontecer do outro lado, porque morre o Japa, morre o outro que você mencionou, né? Morrem dois da facção, o Django e o Japa. Então, ao que parece, havia um outro conflito aí, porque o Grisbá e o lado dele, em tese, não estaria numa guerra com o PCC, nem teria condição de ter soldados para atuarem num confronto que levaria à morte de dois do lado de lá. Para mim, o fato dos dois terem morrido, talvez existisse um outro conflito que a gente não tem conhecimento, porque realmente são pessoas que estariam ligadas a esse núcleo, que participaram do debate e que depois seriam mortas por quem? Ele teria essa capacidade de articulação de um exército rival para matar figuras importantíssimas do PCC? Então isso para mim já começa a não fazer sentido, sabe? E aí a minha dúvida é, então, sabendo de tudo isso, se também não poderia estar tendo uma conversa lá do delegado com um cara que realmente está jurado de morte, envolvido num problemaço, assim. Então, eu confio no tirocínio da doutora Alessandra, mas, por outro lado, né, a gente fica nessa fase de perguntas, né, que a gente realmente não sabe tudo que está por trás, provavelmente é uma coisa muito complexa mesmo, né?